doutora, meu gato tá fazendo xixi com sangue. Ele veio no veterinário e ele foi atendido, mas ele voltou para casa com a receita e ele não tá tomando antibiótico. Tá certo isso? Calma. Bom, meu nome é Ellen, eu sou veterinária, sou formada há 16 anos e eu quero te ajudar tirando essas dúvidas que você pode ficar depois de ter passado numa consulta veterinária. Então vamos lá. Primeiro de tudo, um gatinho que tá com xixi com sangue é uma coisa muito comum, muito frequente no consultório, né? Existem muitas causas para um animalzinho estar urinando sangue e por isso é muito importante que você não deixe de passar em consulta com o seu animalzinho. Qualquer vídeo, qualquer coisa que você venha a aprender na internet, seja em blogs, enfim, não vai substituir uma consulta, tá? De qualquer forma, se você já passou em consulta, então, seu animalzinho foi avaliado, né, e chegou-se à conclusão de que ele tem uma cistite, né, que é uma das causas mais comuns de xixi com sangue. Então, para a gente poder entender um pouquinho e chegar lá no tratamento, a gente precisa entender um pouquinho o que está causando essa cistite, tá? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, xixi com sangue, né, que a gente chama de hematúria. O gatinho, quando ele tá fazendo xixizinho com sangue, pode ser várias coisas, como eu já disse, né? Desde causas mais improváveis até causas bem comuns, como a cistite. Então, o que é bem improvável? Eu gosto de falar no consultório assim para a pessoa poder entender. Ele pode ter um tumor na bexiga, tá com sangue no xixi? Pode. Ele pode estar com uma infecção nos rins, pedra nos rins, pedra na bexiga? Pode também, tá? Então, por isso é tão importante passar em consulta. São coisas tão comuns e tão frequentes de a gente se ver na rotina? Não, não é, tá? Mas acontece. Então, é importante sim passar por uma avaliação. Mas então, qual que é a principal causa? A gente tem aí duas principais causas de urina com sangue, né? Em segundo lugar, eu acredito que a gente tem aí os cálculos urinários, que tem uma certa frequência, sim, no consultório, tá? É importante a gente fazer essa diferenciação, porque o tratamento vai variar um pouquinho, mas a principal causa é a cistite, que hoje a gente chama de cistite idiopática felina. E por que tem esse nome, né? Cistite idiopática, porque simplesmente a gente não sabe exatamente a causa dessa inflamação da bexiga. E aí, vamos lá. E aí, quando a gente recebe, né, vocês com seus animaizinhos no consultório, muitas das vezes vocês já chegam com esse animalzinho já tomando antibiótico. Porque é um senso comum, né? A gente normalmente, na nossa vida, no ser humano, a gente transporta para o animal. A gente normalmente, quando tem essa situação em casa, um filho com cistite, ou mesmo até a mulher tem muita cistite, né? A gente sabe que o tratamento passa por um antibiótico, né? Então, às vezes, a pessoa vê, o gatinho tá com xixi com sangue, já entra no desespero, já vai na agropecuária, no pet shop, já compra logo antibiótico, já começa a dar antibiótico, aí não melhora, aí vem na consulta e sai da consulta com uma receita sem o bendito do antibiótico na receita. Por quê? Vamos lá. A inflamação na bexiga do gatinho raramente vai ser causada por infecção. E qual que é a diferença, afinal, de inflamação para infecção? Inflamação é quando a gente tem, sim, uma agressão num tecido. Então, a gente tem a bexiga, né? E ali por dentro, no tecido da bexiga, ela tá lesionada, ela tá machucada, né? Ela tá realmente inflamada, mas ela não tem a infecção, que é quando tem bichinho dentro. Então, ela não tem bactéria. Ela não tá sendo lesionada por bactérias. Quando a gente tem uma infecção que tem bactéria, muito tranquilo o tratamento antibiótico, que é o que mais acontece, por exemplo, nas mulheres. As mulheres, quando têm cistite, maioria das vezes é uma cistite bacteriana, toma-se antibiótico, resolveu, é como tirar com a mão, tá? Mas nos gatos, muito raramente tem envolvimento bacteriano, então raramente vai ser uma infecção urinária, que a gente costuma ouvir falar bastante. Na verdade, é uma inflamação. A parede da bexiga está inflamada, mas não tem bactéria. Então, o antibiótico aqui não vai fazer nenhum efeito, porque não tem nada para matar, né? Mas, de fato,
a bexiga tá inflamada, ela tá lesionada, ela causa dor, vai causar o sangramento e podendo ainda levar em consequências mais graves, né? Então é uma situação que sim necessita de tratamento, só que é um tratamento bem mais complexo do que um simples antibiótico. Então vamos lá, a inflamação da bexiga pode ser iniciada, e a gente tem esse entendimento, já um consenso, por um fator externo, por um fator de estresse no ambiente, levando esse gatinho a um estresse, que pode ser tanto um estresse agudo ou até um estresse crônico, desencadeando então uma série de hormônios, liberação de substâncias, né, no organismo, que vão chegar lá nessa bexiga e vai causar essa irritação na bexiga, essa inflamação. Então a bexiga de fato vai estar inflamada. E aí tem aquela outra situação. Ah, levei meu gato, tá urinando com sangue, o veterinário diz que é psicológico. Não é que ele não tá, não é que a bexiga não tá inflamada, ela tá, é verdade, não é coisa da cabeça do gato. Mas tudo que desencadeou foi um fator emocional, um fator de estresse. Então, por isso, a inflamação na bexiga, a cistite, ela passa por um tratamento bem mais complexo, né? Não é uma coisa tão simples como vai lá e mata a bactéria. Então, normalmente, o gatinho que tá com inflamação na bexiga, ele vai ter, além desse sintoma de sangue na urina, que nem sempre está presente, mas pode sim estar presente e é uma das coisas que mais chama a atenção, ele vai ter dor, ele vai ter dificuldade na hora de fazer o xixi, ele às vezes vai ficar lá se lambendo, né, na parte íntima, por quê? Porque ele está sentindo um incômodo, uma ardência, aí ele vai na caixinha de areia, posiciona para o xixi não sai, faz um pouquinho, para de fazer, começa a fazer o xixi fora do lugar. Às vezes as pessoas chegam, meu gatinho começou a fazer xixi no sofá, na minha cama, tá querendo chamar atenção. Bem que a veterinária disse que era psicológico, ele tá querendo chamar atenção. Não é isso. Ele tá sentindo dor, ele tá sentindo urgência para urinar, né? Então o gato, quando ele sente a dor na bexiga, o entendimento é urgente, precisa urinar. E ele vai urinar onde ele estiver, né? Mesmo que ele não tenha chegado na caixinha de areia. Então, esses são os sintomas que envolvem a cistite. Então, imagina, um gatinho está estressado. E aí, o que pode causar estresse? Bom, gato. Qualquer coisa causa estresse para gato, tá? Então, desde nascer um neném na família, que é uma coisa que envolve realmente uma mudança bem drástica na rotina da família, até trocar a posição do sofá da sala. Então, mudanças na rotina, outras coisas que também daí são estresse crônico, né? Um gato que vive em superpopulação, casa que tem muitos gatos não gostam, né, de dividir muito espaço, alguns já estão acostumados, outros nem tanto. Mudança, às vezes o tutor tem que viajar, fica muito tempo longe, enfim, inúmeras situações que mudam a rotina do gato, ou às vezes aquela rotina tediosa demais, não tem nada para fazer, então ele, de uma certa forma ele também fica estressado, tá? Isso vai desencadear tudo aquilo que eu falei, inflamação na bexiga. Bexiga inflamou, começa a doer. No que ele sente dor, ele se estressa mais ainda. E aí ele entra num ciclo de estresse, de dor, e a coisa vai piorando, chegando no ponto da bexiga estar sangrando. E aí chega o paciente fazendo xixi com sangue. Então, assim, o tratamento vai passar por tirar dor. É muito importante a gente lidar com a dor do paciente. A cistite idiopática, ela normalmente é autolimitante. Assim como ela iniciou, ela vai terminar. Mas é importante que a gente administre a dor do paciente e não deixe ele ficar sentindo dor, né? Porque senão ele vai se agravando, o estresse vai piorando, a inflamação piora. Então, além da dor, alguns pacientes muito estressados, mas isso é uma coisa que às vezes até o seguro, o paciente começa a ter mais de algumas vezes esse tipo de problema, a gente pode entrar com alguns antidepressivos, né, para poder ajudar e controlar um pouco essa questão do estresse. E aí, questão de anti-inflamatório. Hoje tem muita discussão sobre o anti-inflamatório. Em algumas situações eu uso, sim, o anti-inflamatório. Lembrando, anti-inflamatório é diferente de antibiótico. O antibiótico mata a bactéria. Anti-inflamatório, ele trabalha na inflamação, na lesão, na vermelhidão, né? Então, hoje existe muito questionamento do quanto o anti-inflamatório consegue chegar lá nessa bexiga para atuar de fato. Em algumas situações eu uso, sim, isso é
vai depender muito de caso a caso, né? O anti-inflamatório, perdão, a gente sabe que também pode trazer alguns outros problemas, então a gente tem que cuidar muito o uso dele, mas basicamente manejo de dor. E aí, o manejo ambiental, que é às vezes uma coisa difícil para o tutor lidar, né? Então tem que se identificar o que está causando estresse pro gato, o que aconteceu, né? E tentar manejar. Bom, tem coisa que é impossível manejar, né? Se o gatinho não tá curtindo que chegou um neném na casa, ele vai ter que aprender a lidar com esse neném na casa, né? Já outras situações até dá para conseguir resolver, né? Ah, ele tá estressado porque tô com gato demais. Gente, isso é uma situação, tem que ver essa questão. Tem muito gato, tem que de repente diminuir, né? Claro que tu não vai abandonar gato, você vai ver, né, de repente manejar outro gatinho para uma outra casa, uma outra família. Às vezes as pessoas acabam resgatando, tendo muito animal, isso leva a um certo estresse, né? Ou às vezes uma situação de que eu não deixo mais ele ir no quarto do meu filho, porque não sei o que, ele gostava de ficar lá. Bom, dá para mexer nisso? Não dá? Algumas coisas dá para você manejar, outras nem tanto, o gatinho vai ter que se adaptar. Mas é importante que ele tenha um ambiente que ele possa se refugiar, que ele possa se distanciar de quando tiver algo estressando muito ele. Então, por isso se fala tanto de gatificar a casa. O que é gatificar a casa? É colocar prateleiras que ele possa se refugiar, né? Aquelas torres, né, altas para o gatinho poder subir, ambiente também que eles possam brincar, aliviar o estresse, arranhadores, né? Importante brincar com o gatinho, não deixar o gato sozinho o dia inteiro e não fazer nada com ele, né? Senão ele também pode ficar entediado. Além disso, é importante manejar a ingestão de água desse gatinho, né? Então a gente sabe que também quanto mais tempo a urina fica parada da bexiga, mais se predispõe à inflamação dessa bexiga. Então eu preciso que ele faça bastante xixi. Para ele fazer bastante xixi, eu preciso que ele beba bastante água. Então, vários potes de água espalhados pela casa, né? É importante também fornecer sachê para esse gato. Quanto mais sachê, ao invés da ração seca, melhor, porque ele está ingerindo mais água, né? Então isso é muito importante. Tem gente que tem medo de dar sachê para gato. Não, pelo contrário, sachê é muito bom para os gatinhos. Outra coisa importante, caixas de areia, né? Às vezes mais de uma pela casa, dependendo do número de gatos que você tem, você vai ter que ter mais caixas de areia também, porque o gatinho não pode segurar xixi, porque senão xixi parado na bexiga predispõe à inflamação, tá? Então, resumidamente, eu queria trazer um pouquinho esse assunto, né? Eu sei que às vezes é muita informação. Então, para concluir, o que eu gostaria de dizer é que a cistite felina é uma situação realmente que pode ser bem complexa, né? Mas pode ser levada de uma forma mais leve, né? Especialmente para poder deixar o gatinho tranquilo, tá? Sempre muito importante, especialmente no caso de machos, ficar atento no caso desse gatinho parar de urinar, tá? Que é uma situação que é extrema, que é quando realmente pode se tornar uma emergência veterinária, tá? Então aí nesse caso vocês têm que ficar bastante atentos, porque no machinho, como eles têm a uretra bem fininha, o que essa bexiga está inflamada, ela está descamando, ela está sangrando, isso vai formar ali os coágulos junto com algumas pelezinhas, né? Então isso vai formando um tampão que a gente chama, e ao passar pelo canal da uretra pode entupir, que a gente chama de obstrução urinária, e aí é uma situação de emergência, muito importante, né? Um gatinho aí um dia sem urinar é uma situação de emergência, tá, gente? Muito importante fazer o tratamento adequado, né? Eu entendo que hoje cada vez mais os donos dos animais, especialmente dos gatos, são muito exigentes, então realmente é isso. E eu entendo que sim, às vezes no consultório a gente metralha vocês de tanta informação e quando você chega em casa fica aquela coisa, mas peraí, como é que é mesmo? Por quê? Como? Então, meu objetivo era tentar trazer esclarecimento para aquela pessoa que já passou em consulta, né, mas ficou alguma dúvida, né, e poder trazer um pouquinho mais de tranquilidade, tá bom? Agradeço se você acompanhou até aqui. Se você tiver alguma sugestão, se tiver alguma dúvida, pode comentar, eu vou ter um prazer de responder. E se você também achou interessante, foi útil esse vídeo para você e achar que pode ser para outra pessoa, me ajuda compartilhando, tá bom? Muito obrigada, tchau, fiquem com Deus.